Seguinte, quando falamos de produto, custo-benefício, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Preço? Bem, custo versus benefício vai muito além disso. Funcionalidade, sistema, durabilidade, construção e muitas outras características são o que constrói esse conceito. Se você estava de olho em algum celular importado e agora não sabe mais se vale importar ou apostar nesses equipamentos, fica por aqui porque hoje tem um guia muito, mas muito completo de celulares custo-benefício 2023 para você ficar de olho na Black Friday. E olha só, eu entrei aqui de novo porque eu tenho outra dica das boas. O link de todos os modelos que eu vou falar nesse vídeo estão na descrição. Mas se você está querendo comprar um smartphone, o momento é agora. Amanhã, sexta-feira, 17 de novembro, às 7h30 da noite, vai acontecer uma live em parceria com a Samsung aqui no canal. Estarão disponíveis cupons exclusivos por lá que podem ser a chance de você pegar aquele aparelho que já estava de olho. Eu estarei tirando dúvidas de vocês com relação a todos os equipamentos, já que nós também falaremos de outras categorias de produto. Então tem link na descrição para você habilitar o alerta da live, e se você está vendo esse vídeo depois da data de 17 de novembro, saiba que os descontos continuarão por mais tempo, então vale checar o link da planilha de ofertas que também está aqui na descrição. Com isso em mente, bora pro guia! Como de costume, eu vou colocar os smartphones por ordem de preço, mas fica atento aí porque esses preços são de quando a gente finalizou esse vídeo. Se eles estiverem diferentes, já vai no comparador Escolha Segura e acompanha o histórico de cada um para se certificar se subiu ou desceu. O primeiro celular que nós recomendamos aqui da lista é o Galaxy A24 da Samsung. Depois de muitos meses, ele finalmente ficou abaixo dos R$1.000. O seu design é característico da linha A e S de 2023, com linhas mais retas, laterais levemente ovaladas e essas câmeras, que repousam direto na tampa do celular, deixando o design mais limpo e com cara de telefone caro. O que fez esse celular abrir essa lista, no entanto, é a sua tela Super AMOLED de 6.5 polegadas. A maioria dos smartphones abaixo de R$1.000 e alguns até mais caros só estão vindo com o painel IPS, com brilho de até 600 nits. Já o A24, que chegou com tela melhor, tem brilho de até 1000 nits e taxa de quadros em 90 Hz, o que é ideal para um conjunto de hardware. Mas já eu detalho isso. Vale destacar que a tela desse carinha é Full HD Plus e as imagens nela estão muito boas, com qualidade de intermediário até mais caro. O que não corresponde com essa qualidade, no entanto, é o entalhe de gota na tela para abrigar a câmera frontal. De resto, sem queixas desse painel. E eu sei que muita gente deixa de comprar um smartphone se ele não for OLED ou AMOLED. Para completar o conjunto, a Samsung também colocou o socket com boa potência por aqui. É o Helio G99 da MediaTek, que consegue entregar boa performance em jogos, multitarefa e todas as atividades que você queira fazer com o smartphone. Eu só não recomendaria muito a versão com 4 GB de RAM, mas como a Samsung tem uma opção de ampliar essa memória, tudo bem economizar se você não é tão exigente. A bateria também tá interessante, são 5.000 mAh de capacidade e carregamento de até 25 watts. Só que o carregador que vem na caixa é o de 15, que demora um bocado para completar essa recarga. Claro que os detalhes eu deixei no review, que você pode assistir depois que esse vídeo acabar. No quesito câmeras, ele também é o recomendado porque vai muito bem na sua categoria e preço. São 50 megapixels na principal, 5 na ultra-wide e 2 megapixels para macro. Eu reconheço que as lentes secundárias elas não são tão legais assim, mas o trabalho que a coreana fez na principal é realmente muito bom, e o mesmo vale para a frontal de 13 megapixels, que está muito interessante, e eu ouso dizer que em algumas situações com baixa luz ela é melhor do que o meu iPhone. É polêmico, mas sincero, tá? Beleza, mas e o preço? Durante a finalização desse vídeo ele estava custando R$970, mas eu acredito que até Black Friday ele pode cair um pouco mais. E se isso não acontecer, pode pagar os 970 porque ele vale sim. Ele estava um pouquinho mais caro um tempo atrás, uns R$100, e já valia a pena. Por menos de R$1.000 não tem erro. Já para quem quer um celular da Motorola com um sistema mais próximo do Google Pixel, o G53 é uma escolha interessante, já que o G54, que é novo, ainda está bem caro. A construção é de plástico, mas com acabamento bonito. Ele também tem linhas bem quadradas e retas, mas ao contrário do Galaxy, esse aqui tem um degrau na traseira para abrigar suas duas lentes. A lente principal tem 50 megapixels e a macro tem 2. A tela é um pouco decepcionante, com resolução HD, ou seja, 720p, o que dá uma densidade baixa de pixels. O painel também utiliza uma tecnologia um pouco pior, o IPS LCD, mas a taxa de quadros é maior, 120 Hz. E mesmo tendo as mesmas 6.5 polegadas de tela,
o Moto G53 tem menos bordas e consegue ser menor do que o A24. Ele também parece mais elegante quando visto de frente, já que a câmera frontal é só um furinho pequeno e não um entalhe de gota. Tudo isso me faz questionar ainda mais sobre as escolhas da Samsung para os seus intermediários de 2023. Eu espero que em 2024 ela volte a ser como era. Mas beleza, e o hardware do G53, será que é bom? Antes de responder essa pergunta, eu preciso te contar qual que é o conjunto, né? Primeiro, o socket que comanda por aqui é o Snapdragon 480 Plus e a memória RAM é de 4 GB, mas ele também pode chegar até 8 GB, só que daí sai mais caro. O armazenamento é de 128 e ele tem possibilidade de expansão com uma gaveta híbrida, ou seja, você escolhe ou entre duas linhas de celular ou uma linha e um armazenamento extra. A lente frontal tem 8 megapixels e eles são de um tamanho bom para essa categoria, ainda mais por ter uma abertura 2.0. A Motorola, como sempre, escolheu usar lentes mais fechadas, com pixels menores e com resolução mais alta para ativar o quad pixel. No entanto, o resultado são fotos de 4 megapixels, que ao serem ampliadas perdem definição. O engraçado é que apesar de ter menos megapixels do que o habitual, o resultado das fotos ainda consegue ser mais interessante do que antes. Falta acertar um pouco o balanço de branco, mas para os padrões da fabricante estamos vendo avanços a cada novo lançamento. A bateria dele é a mesma do A24, são 5.000 mAh de capacidade, mas o carregador que vem na caixa é de 18 watts, se tratando da capacidade máxima do smartphone. E o preço? Bem, ele ainda não chegou no ideal, mas já está abaixo de R$1.000, e como o G54 já foi lançado, eu imagino que estão tentando fazer promoção dele o quanto antes. No entanto, ele precisa ficar pelo mesmo preço do Galaxy A14 5G para fazer sentido, já que tem muitas características iguais a esse smartphone e fica para trás do Galaxy A24. Se ele chegar ali perto dos 850, daí é o preço realmente ideal. E como eu sei que você já instalou o comparador Escolha Segura no seu smartphone Android ou no seu computador, a minha outra dica é ficar atento a promoções lá no nosso grupo de ofertas do Telegram, principalmente do A24 ou do G53. Tem link na descrição aqui dos dois e deixa eu continuar. O próximo telefone dessa grande lista é o Galaxy M14. E por que não o A14 5G? Bem, os dois são muito iguais em hardware e eu já falei do A24, que é praticamente o mesmo design do A14 5G. O M14 ele tem uma construção mais simples, com acabamento arredondado na tampa traseira e nas laterais, que é uma peça única. Ele não chama tanta atenção quanto a linha A. No entanto, a ideia é ter lentes incorporadas ao corpo do celular, e isso não produz um volume desnecessário na tampa traseira. A tela é uma PLS LCD de 90 Hz e 6.6 polegadas. É pensada para quem quer um celular um pouquinho maior, e para isso a resolução é Full HD. A qualidade geral é melhor do que a do Moto G53, isso daí é fato, tá? Mas ainda fica bem atrás do Galaxy A24, que tem uma tela melhor. Já como ponto positivo, o M14 tem o Exynos 1330, que é um socket de entrada que vai tão bem quanto qualquer intermediário que eu já citei na lista, e que é melhor do que o do A24. Além de compatibilidade com o 5G, o 1330 ele é capaz de rodar qualquer jogo da Play Store, com gráficos no mínimo e às vezes até no médio. O M14 foi capaz de rodar, por exemplo, o LoL Wild Rift em 90 Hz. O defeito dele, assim como nos outros básicos que já passaram por aqui, é a memória de 4 GB de RAM. Tem a opção dele também com 6 GB, só que daí elas acabam ficando mais caras. Por enquanto eu posso dizer que essa quantidade de memória volátil é suficiente para a maioria das funções que você precisa, mas eu não sei como ele vai se comportar nos próximos anos. Em fotografia, assim como o A24 e o A14 5G, eu curti muito o trabalho da Samsung com a lente principal de 50 megapixels e a frontal de 13. Nós chegamos no ponto em que os telefones mais caros, eles estão sendo refinados e os mais baratos começam a receber características melhores. Claro que as fabricantes elas limitam isso para manter a coerência, afinal se você quer a melhor foto, vai ter que pagar mais caro por ela. Porém, eu acredito que a maioria já vai ficar satisfeita com as fotos do M14, principalmente na faixa de preço dele. Em vídeo daí já é outra história, nenhum smartphone básico é bom para vídeos. Mas calma que não acabou, o M14 tem uma surpresa que nenhum outro aqui trouxe até agora, que é a bateria de 6.000 mAh e que vai te acompanhar por até 2 dias de uso. Claro, ele é compatível com carregadores mais potentes, porém o que vem na caixa é o de 15 watts que demora mais de 2 horas para chegar a 100%. Se você encontrar esse carinha por menos de R$1.000, já aproveita o embalo e pega um carregador de mais de 25 watts para carregar ele mais rápido, vai por mim, faz bastante diferença.
Com relação a preço, ele tá saindo R$1.000 no Mercado Livre, na loja oficial da Samsung. Também é provável que a fabricante ela faça promoções e libere cupons exclusivos para Samsung Members e Samsung VIP, então fica de olho na Black Friday, na loja deles e nessas promoções. O ideal é ele ficar tão barato ou pelo menos perto do A14 5G, que tá custando uma média de R$850. Mas se ele não cair de preço, pode pegar o Galaxy A14 5G, que também é um celular muito legal. Bem, e agora vamos para uma polêmica, tá? Smartphones após remessa conforme. Claro que a recomendação não é de um importado, porque no final você pagaria 2 vezes o preço. Mas o Redmi 12 é um celular muito legal e que dá para encontrar aqui no Brasil por preços perto de R$1.000 e R$1.200. Esse celular aqui tem uma construção que lembra a linha A da Samsung, ele é mais reto, é de plástico, imita o acabamento em vidro e tem câmeras direto na tampa traseira. Mas nesse ponto a Xiaomi resolveu imitar a Apple, posicionando as lentes no formato triangular. A tela é um IPS LCD, é Full HD, é melhor do que a do Moto G, mas em taxa de quadros ela se limita a 90 Hz. O tamanho dela, aliás, é bem grande, com 6.79 polegadas, é quase um Galaxy S23 Ultra. No hardware temos um SoC da MediaTek, o Helio G88, que foca no desempenho do smartphone básico. Ele ainda conta com opções de 4 ou 8 GB de RAM e até 256 de armazenamento. No geral, ele vai dar conta de tarefas mais básicas, mas como falamos lá no review dele, ele só imita a Apple no design e na falta de tomada dentro da caixa. No resto, ele é um aparelho mais básico que entra aí na cota dos Mi Fãs. O conjunto de câmeras, no entanto, é atrativo. Até agora, eu só indiquei aparelhos que ou tinham uma lente macro bem ruinzinha ou uma ultrawide de 5, e por aqui nós temos uma lente ultrawide de 8 megapixels. Além de, claro, aquele sensor de 50 megapixels que a gente já viu em todos os outros modelos. As fotos ficam bem legais e você pode conferir os detalhes no review dele. A bateria é de 5.000 mAh, tem carregamento de 18 watts e demorou mais de 1 hora para completar a carga com o carregador de 33 watts que eu tenho no estúdio da própria Xiaomi, mas que eu tive que comprar separadamente. O preço do produto também varia dependendo do local da compra. Na Amazon eu encontrei por R$980, já aqui no Brasil. No Mercado Livre, R$1.240, também já no Brasil. A loja oficial da Xiaomi cobra R$1.600 e no AliExpress eu fiz um teste, ele custa R$770, mas depois de todas as taxas sai por R$1.482. Acaba saindo mais barato do que o preço oficial aqui no Brasil, mas na boa você perde a garantia e não é um preço tão melhor assim. Enquanto ainda tiver estoque com esses preços mais baixos, aposte nele. Agora, se não tiver mais disponível, daí eu recomendo você pegar um Galaxy A34, que tá saindo entre R$1.300 e R$1.480, dependendo da promoção. Esse telefone tem tudo que eu já falei nos outros Galaxy, com um design que imita muito um telefone premium, mas seu maior atrativo está na construção. Ele tem a proteção IP67, permitindo mergulhar o aparelho por até 30 minutos em 1 metro abaixo d'água. A tela desse carinha também é Super AMOLED, tem 1000 nits de brilho, que é um avanço, e vai até 120 Hz de taxa de atualização, mas mantém um entalhe de gota, que eu não gosto muito. As bordas em volta da tela são bem grandes, mesmo sendo um AMOLED, mas isso aí já foi muito discutido em todos os nossos reviews. O que eu acho intrigante é que a qualidade desse painel é em alguns pontos melhor do que a do A54, que é mais caro e está uma categoria acima. Para esse modelo, a Samsung optou por um chip da MediaTek, o Dimensity 1080, com memória RAM de 6 ou 8 GB e armazenamento até 256 GB. O desempenho dele é muito próximo do seu irmão A54, mas ele esquenta um pouco mais. Isso não impediu do A34 rodar Genshin Impact, Asphalt 9 e todos os demais jogos com muita qualidade. Eu gostei de testar esse carinho, principalmente pelo avanço da linha A30, que passou de um telefone simples, às vezes travado e que esquentava bastante, por um equilibrado, coeso e eficiente. O mesmo se reflete na bateria, que está bem otimizada e com seus 5.000 mAh ele dura mais de um dia na minha mão. O tempo de carregamento só que é um pouco frustrante, foram quase 2 horas para atingir 100% de capacidade. Tudo isso porque a Samsung manda um carregador de 15 watts na caixa. Dessa lista eu acho que ele é o único intermediário também com 48 megapixels de resolução, mas isso não torna ele um celular ruim para fotografia não. O único ponto que eu tenho para reclamar ainda são as filmagens, que ainda são meio apagadas e sem muita qualidade. Mas as fotos têm boas cores, contraste, balanço de branco, tem tudo isso. E o bom resultado também está na lente ultrawide de 8 megapixels e na macro de 5 megapixels, que não é tão boa, mas já serve. A lente frontal de 13 se multiplicou no estoque da Samsung, então ela colocou em quase todos os aparelhos dessa linha. Mas isso nem é uma crítica negativa, porque é uma das melhores câmeras frontais que a gente tem nesse segmento. Só que tem um modelo bem interessante que desembarcou aqui no Brasil, que é o Realme
11X e ele tem algumas especificações para você ficar de olho. A tela desse carinha, por exemplo, é um IPS LCD bem legal, mas que tem 680 nits de brilho, além de 120 Hz de taxa de atualização. É uma tela grande de 6,72 polegadas e ela é boa para quem quer jogar, usar redes sociais e assistir séries. O corpo desse telefone também é bonito e pode não agradar a todos, mas é diferente e eu valorizo quando uma empresa tenta fugir do óbvio. Ele é todo de plástico, tem um frame de alumínio e acabamento brilhante. O círculo para as câmeras parece até um rosto de robozinho. Diz aí nos comentários se você gostou ou se eu estou exagerando. Com relação ao processamento, ele traz o novo Dimensity 6100 Plus, com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, além de espaço dedicado para cartão de memória. Pelo que eu vi, ele vai bem nos jogos e nas tarefas diárias, mas não se engane, a MediaTek ela fez uma modificação na linha e reorganizou seus processadores mais ou menos como a Qualcomm. Agora as linhas que começam com 6 são as mais básicas, 7 intermediária, 9 e 8 são topos de linha. É como se esse daqui fosse o Snapdragon 695. O foco aqui, no entanto, está nas suas câmeras. Ele tem uma principal de 64 megapixels, que consegue fazer bons registros e não foca em colocar vários sensores com qualidade duvidosa. A Realme acredita que esse sensor aqui é o suficiente, e para não deixar ele sozinho, tem uma lente de 2 megapixels para macro, que basicamente não serve para muita coisa. Na frontal ele tem 8 megapixels e os resultados estão aparecendo para você aí na tela. O preço desse celular pode não ser tão atrativo como os outros, mas ele se encaixa na mesma explicação que eu dei pro Redmi 12. Procurando esse carinha na internet, eu encontrei ele oficialmente por R$ 1.489. No Mercado Cinza, ele também tá R$ 1.500. Já no Mercado Livre tá R$ 1.600 e nem é a loja oficial da marca. Mas eu coloquei ele nesse guia justamente por esperar que haja uma redução de preço expressiva durante a Black Friday. Por R$ 200 a mais ainda dá para optar pelo Realme 11 5G, que conta com quase o mesmo hardware. Ele se diferencia por ter um sensor de 108 megapixels e 8 GB de RAM, além de uma opção de 256 de memória interna. De resto, eles são iguais. Eu acho que eles têm que, no mínimo, reduzir o preço aí em 200 ou 300 reais para fazer sentido e brigar de frente com os outros modelos que já comentamos. Mas se conseguirem isso, podem ser uma opção interessante para você. Se você ainda prefere se manter em algo conhecido com garantia nacional, o Galaxy M54 também é um bom custo-benefício. E olha, pode esperar que ele vai estar em promoção na Black Friday. A Samsung tem feito algumas ações promocionais com ele em datas especiais, portanto é certo que ele seja um dos destaques para ganhar desconto em novembro. Ele tem a mesma construção que a gente conhece da linha M, que é um pouco mais arredondada. Por aqui, o corpo de plástico ele perde a proteção IP67 que a gente tem lá na linha A, mas mantém as câmeras na mesma posição. Ele é mais simples, porém o destaque aqui também é a bateria de 6.000 mAh. Mas assim como no M14, esse carinha veio com um carregador de 15 watts na caixa e demora muito para completar uma carga completa. Outro destaque é que ele tem o mesmo desempenho do A54. O Exynos 1380 é mais potente do que o Dimensity 1080 e tem um controle de temperatura mais eficiente. Combine isso com a tela Full HD de 6.7 polegadas, Super AMOLED de 120 Hz e pronto, esse celular vira o melhor intermediário gamer. Então tem muita bateria, tela legal e desempenho suficiente. O resumo foi bom para você? Então, ele tem mais uma coisa legal que é a câmera de 108 megapixels. Com esse só aqui, o smartphone faz registros melhores do que o Realme 11X com seus 64 megapixels. E não satisfeita, a Samsung ainda colocou os 32 megapixels da câmera frontal também por aqui. Isso dá a possibilidade de fazer registros de 8 megapixels com o quad pixel ativado, ou na resolução total, que daí você escolhe. Por R$ 1.600 eu ainda acho ele um pouco pesado, mas se ele cair entre 100 e 150 reais, esse cara se torna muito interessante, principalmente por conta da bateria e da câmera dele. Como ele e o A54 estão mais ou menos no mesmo preço, você vai ter que escolher entre ter essa bateria maior ou a proteção IP67. Mas se não for isso, eu iria com o A34 para economizar. O próximo modelo que eu quero falar é outra marca nova que chegou no Brasil, mas que está de forma oficial. Eu decidi colocar na lista o Infinix Note 30, porque ele tem um foco em coisas que as demais marcas abandonaram e que eu acho que agregam valor. Mas o que seria acessórios? Sim, a gente chegou numa época em que ter acessórios na caixa vale ponto para fabricante. E olha, pensar que em 2010 os celulares traziam tanta coisa e agora não traz nada. Mas vamos falar dele, tá? Ele tem uma construção de plástico na lateral e vidro na traseira, que já é melhor do que alguns outros celulares
celulares que eu comentei. O Realme é de metal na lateral, então assim, eles até que empatam. A tela é um IPS LCD com 6.78 polegadas, que é bem grande e brilhante para os seus jogos. Ele tem 120 Hz de taxa de atualização e uma resolução Full HD+. No Brasil ele chegou com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. As fabricantes entenderam que esse é o padrão que os brasileiros precisam, afinal somos um dos maiores fabricantes de memes do mundo. O SoC por aqui é o Dimensity 6080, que está 5% mais potente que o 6100 Plus do Realme 11X, tanto em CPU como em GPU, ou seja, ele está um pouquinho melhor para jogos. A câmera principal é de 108 megapixels, tal como o M54, mas ele só tem uma macro de 2 megapixels e uma terceira lente de QVGA, tá? Que eu julgo ser usada para o efeito retrato, mas que na boa nem deveria estar por aqui. A frontal dele é de 16 megapixels, mas a verdade é que o foco da Infinix não é câmera, mas usabilidade no dia a dia. Ele tem um sistema modificado bem diferente, mas só vai rolar review completo desse cara aqui se você pedir nos comentários que você tem interesse, tá? A bateria é de 5.000 mAh, o carregador que vem na caixa de 45 watts, então ganha do M54, e eu só não consegui confirmar se o produto vem com 2 ou mais anos de garantia, como era a prática da empresa, porque ele está esgotado no site. No entanto, na Magazine Luiza, a informação é de que ele possui apenas 1 ano de garantia. Dá uma olhada na hora que você for comprar para entender um pouco melhor, mas pelos quase R$ 1.700 pedidos, eu acharia salgado. Como eu disse, tem acessórios na caixa, tem algumas coisas bem legais nele, mas ele precisa ficar muito mais perto do Galaxy M54 para valer a pena no quesito preço. Afinal, ele vem com fone de ouvido, 2 películas e até mesmo capinha. Agora, se você quer muito um celular chinês, mas o da Infinix não é o que você estava esperando, o Redmi Note 12 Pro entrou nessa lista sim. Ele demorou para aparecer porque está em ordem de preço e não está mais tão barato quanto antes. Aliás, eu até achei ele mais barato pela internet, mas não eram lojas confiáveis, é bom ressaltar isso. E eu não vou indicar uma loja que eu não conheço só porque o preço é menor. O Redmi Note 12 Pro, ele tá saindo mais de R$ 1.800 e ele é um smartphone no nível do A34 ou A54. Afinal, ele tem um Dimensity 1080. Tem também um corpo de plástico e vidro, mas sem a proteção IP68. Ele tem até proteção contra respingos apenas. Mas a construção geral é de um smartphone mais bonito, sendo bem sincero. Ele parece mais premium do que o A54, mas acaba tendo uma construção um pouco pior. A tela é realmente um dos destaques. É um painel OLED com 1 bilhão de cores, tem Dolby Vision, HDR10 Plus, 900 nits de brilho, 6.67 polegadas e resolução Full HD, além de 120 Hz de taxa de atualização. Para quem gosta de Xiaomi, o 12 Pro é uma boa escolha porque tem um conjunto muito equilibrado. Suas câmeras estão no mesmo nível do A34, inclusive, 50 megapixels na principal, 8 na ultra-wide e 2 na macro, além de uma frontal de 16. A qualidade das cores, a captura, principalmente na traseira, também está bem agradável. Tem cores fiéis e bom balanço de branco. O que precisa melhorar é a parte de vídeos. A Xiaomi, de modo geral, é meio ruim nessa gravação. A bateria não deixa a desejar, tem 5.000 mAh, dura o dia inteiro e ainda vem com um carregador de 67 watts, para completar uma carga completa em menos de 50 minutos. O preço mais em conta que eu achei nesses dias foi perto de R$ 1.800, R$ 1.900. Em outras lojas, ele tá perto dos R$ 2.000 e nesse caso eu recomendaria o Poco F5. Mas assim, fica de olho para tentar achar ele perto dos R$ 1.500, que é onde eu acho que ele realmente vale a pena. Tem que garimpar pela internet, tem que ficar de olho em lojas mais interessantes, mas enfim, esse daqui é um celular que eu recomendo para vocês nessa faixa. Outros 2 aparelhos que eu acho muito interessantes de você considerar são o Galaxy S21 FE, que está chegando ali perto dos R$ 1.600, R$ 1.700 em alguns momentos, e que apesar de ter um processador um pouco mais datado, acaba sendo bem melhor do que esses outros que a gente falou até agora em desempenho. As câmeras dele também são muito boas, só que tem um ponto, tá? Ele acaba gastando mais bateria do que todos os outros que a gente já falou até agora, e ele também esquenta mais do que os outros, porque ele tem muita força. O S21 FE também vai trazer outras funções de celulares topo de linha, mas ele não vai ser atualizado com a mesma constância do que os modelos A de linha mais atual. Por isso mesmo, se você puder ficar de olho na linha S23 FE, ele foi atualizado em vários sentidos. Ele parece quase como um Galaxy A54 aprimorado. Ele tem a mesma construção, o mesmo tamanho, só que as bordas laterais agora são de metal, as câmeras estão melhores e o processador é um Exynos 2200.
Ele foi lançado por R$4.000, mas já apareceu em promoções por R$2.600, com um fone incluso, tá? Com o novo Buds FE incluso. Então eu imagino que na Black Friday ele deve chegar nesse preço ou até mesmo ficar com um preço menor. O importante dele é que ele seja mais barato do que o Galaxy S22. Senão você pega um Galaxy S22 que vai trazer algumas características melhores. Agora, para os amantes de iPhones, o primeiro aparelho da maçã desse guia é o 12. Ele está custando R$3.000. Agora, se ele ficar abaixo disso e bater 2.800, começa a ser considerado, tá? Mas eu quero deixar algo bem claro aqui. Eu não considero esse como o melhor iPhone para você comprar. No entanto, dado que muitas pessoas estão procurando pelos modelos 11, 10S e até mesmo os mais antigos, eu preciso enfatizar o seguinte: o 12 é a opção com melhor custo-benefício, mais acessível e com os recursos atuais para você adquirir em 2023. Na boa, não dá para você pegar um iPhone 11 por 2.800. Ele tem uma tela muito ruim, tá? Não traz MagSafe, tá atrasado, não tem nem o 5G. Sem falar que o iPhone 12 ele reinaugurou o design do iPhone 4 novamente e que perdura até então. Então, se você quer pegar um iPhone, pula direto pro 12 e tenta não pegar o 11. O chip dele é o A14 Bionic, tem 4 GB de RAM, que já é o que a gente espera de um celular um pouco mais atual, só que tem um problema, ele começa em 64 GB de armazenamento, que é algo que a gente não recomenda muito. Por isso que é uma decisão complicada. Se você vai pegar esse modelo aqui, tenta pegar com 128. Se não der, tem que ficar atento para tudo que tem dentro do seu celular. As 3 câmeras dele, 2 traseiras e uma frontal, são de 12 megapixels, avançam perante o modelo 11 e são até que bem estáveis para a faixa de preço em que ele está inserido. O iPhone é um dos melhores aparelhos para quem quer gravar vídeos com os smartphones e subir direto para o Instagram ou para qualquer outra rede social. O ponto fraco desse cara é claramente a bateria, que não vai durar o dia inteiro com folga, mas é melhor do que o 11 Pro, o 10S e tantos outros. Ele só tá aqui porque eu sei que a nossa audiência tem muita gente fã da Apple, usuário de MacBook, de iPad e tem todos os outros acessórios. Se você é esse caso e puder investir um pouquinho mais, fica até o final que tem outra dica que faz sentido. Porém, se você cogitou comprar um iPhone porque quer um topo de linha, claro que o S22 Ultra é a melhor opção entre todos que eu citei até agora. Esse celular tá incrível esse ano. Ele tem uma tela gigante de 6.8 polegadas, resolução 2K, taxa variável até 120 Hz, suporte a S Pen, DeX, brilho máximo de 1750 nits, HDR10 Plus, enfim, ele tem tudo esse celular, apesar de ser do ano passado. A construção é premium na traseira, tem essas curvas, ele carrega sem fio, carrega outros equipamentos, ele tem tudo que é possível. O SoC dele ainda é um Snapdragon 8 de primeira geração, que é um chip que roda tudo com tranquilidade, mesmo com o 8 geração 3 chegando na porta, tá? Ele tem opção de 128, 256 e 512 de armazenamento, além de 8 ou 12 GB de RAM. A bateria tem os mesmos 5.000 mAh do que os outros intermediários, tá? Mas por conta do chip e dessa tela maior, ele acaba gastando um pouco mais. O que eu mais gosto, no entanto, nesse carinha aqui são suas câmeras. A principal tem 108 megapixels, depois você tem uma ultra wide com bastante detalhes, bastante cores, que vai conseguir pegar uma foto muito boa, uma câmera de 3 vezes e por fim um sensor de 10 vezes de zoom. Ele grava muito bem vídeos, você consegue transitar entre as câmeras, a frontal também faz 4K, enfim, é um dos celulares mais completos da atualidade. E olha só, tem 2 situações aqui onde ele pode fazer muito sentido, tá? Eu já vi em promoção por R$ 3.800 na Samsung, usando Samsung VIP ou Samsung Members. Já vi também ele por preços um pouco mais atrativos, usado, e no geral eu iria preferir pegar um novo direto com a Samsung, tá? Esse é um dos celulares que assim, a gente vê a promoção, comenta com as pessoas, pronto, de repente já acabou o estoque. Então eu não sei exatamente se na Black Friday ainda teremos estoques do S22 Ultra, mas se tiver, é um dos celulares mais interessantes. Para os entusiastas de novas tecnologias, tem também o Z Flip, que olha só, tá com um preço muito interessante, perto dos R$ 3.340. É surreal que um celular que chegou por R$ 8.000 já teve um corte de mais de 50%. Além de dobrar ao meio e virar um estojo aí de maquiagem, ou pelo menos algo parecido, o Flip 5 é uma das gratas surpresas de 2023, porque ele trouxe essa tela gigante para a parte de fora, que te permite usar tudo sem dificuldade. Ela tem 3.4 polegadas, resolução HD, e olha só, a tela principal tem 6.7 polegadas, com resolução Full HD e o mesmo brilho do S23 Ultra, 1750 nits, além de suporte para HDR10 Plus e 120 Hz. Então, é um celular inteiro completo que você fecha e tem ainda uma outra tela.
Ele é bastante comprido, mas é o que mais se parece com um smartphone comum quando tá aberto e mais discreto quando tá fechado. Eu sempre tenho que mostrar como que o Fold funciona pro pessoal fazer um pagamento na padaria e olha, o Flip ninguém pergunta. O chip que tá aqui é um Snapdragon 8 de segunda geração, que tem um pouquinho a mais de desempenho na CPU. Os outros núcleos são iguais a qualquer outro smartphone Android no mercado, com o Snapdragon 8 geração 2. É um baita de um processador para um smartphone pequeno como esse. Além disso, ele tem 8 GB de RAM e começa apenas com 256 GB de armazenamento. Não tem a opção de 128, então esse preço aqui tá muito bom para ele. Mesmo sendo um telefone fino que dobra no meio, ele tem poder de processamento, roda qualquer jogo e dá para você aproveitar ainda a câmera de trás por conta da tela externa, ajuda bastante. O que falta por aqui é um modo DeX, que por uma escolha de posicionamento da Samsung não está presente. Um ponto que é preocupante, mas que melhorou, é a sua bateria. Ela tem capacidade de 3.700 mAh e carrega até que rápido, em 25 watts que já vem na caixa. O smartphone, no entanto, esquenta bastante enquanto carrega. Se você é curioso e quer um topo de linha para chamar de seu, o Z Flip pode ser uma ótima porta de entrada. É um celular muito interessante, com preço competitivo. Outro smartphone Samsung com um preço muito legal, mas que daí já é focado mais em produtividade, é o Z Fold 4, que é um dos melhores dobráveis que a empresa poderia fazer. O Z Fold 5, ele mudou muito pouco, ainda está caro, então o 4 pode ser um celular que cabe no bolso e que ainda serve para tudo que o 5 faz. Só para explicar um pouquinho mais, a diferença entre o 4 e o 5 é aproveitamento do celular como um todo, e isso tem relação com a dobradiça, que reduziu bastante um lado do outro. Isso reduz também o índice de acidentes, mas não o elimina completamente, já que tem ainda 1 mm de abertura. O chipset também mudou, o Z Fold 4 tem o Snapdragon 8 Plus de primeira geração, e o modelo 5 tem o mais atual, mas na boa eu consigo utilizar os dois, botar modo DeX, consigo editar vídeo e fazer tudo com o modelo 4. A diferença é realmente muito pequena. Um dos grandes diferenciais do Fold 5, no entanto, é que existe uma capa com S Pen para ele que funciona muito melhor do que a do modelo anterior. Mas, de novo, eu não uso tanta caneta assim nesse equipamento. Eu acho que ele é um dispositivo de produtividade que funciona mais para você utilizar ele pequenininho respondendo algo rápido e fazer um trabalho mais pesado na mão com ele aberto. Esse daqui é um smartphone que muda o jeito que você usa celular, tá? Não é um celular comum, você usa de outra forma. Eu mesmo peguei o meu tablet, joguei no armário e fiquei usando só o celular durante todo o tempo que eu tive ele. A bateria, no entanto, não é exatamente um ponto forte do Galaxy Z Fold 4. Se você só usar ele fechado durante todo o dia, ele vai durar até o final do dia, ele tem até uma certa otimização. Mas quando você abre a tela dele, ele acaba utilizando mais energia. Então, se você for abrir para jogar ou coisa do tipo, ele vai acabar gastando um pouco mais do que um celular normal. Eu sempre carreguei ele no meio do dia porque eu usava realmente para trabalho, para usar aplicativos mais pesados. E eu acho que eu consegui lidar bem com isso. Então, assim, não é uma bateria incrível, mas você consegue lidar porque ele também carrega rápido. Até porque o principal ponto dele é você usar ele aberto. Ele tem 7.6 polegadas, é uma coisa muito legal, com 120 Hz, HDR10 Plus, 1200 nits de brilho, AMOLED, enfim, é uma baita de uma tela. A externa também tem 6.2 polegadas, é um pouquinho mais esticada, tem 120 Hz também, o que é surreal para mim, e é uma tela que você acaba usando bastante para fazer coisas mais simples. Eu esperava usar bem menos ela, eu passei muito mais tempo, até ler livro eu utilizei por essa telinha pequena aqui. Ele tá atualmente por R$ 4.472 no varejo e eu acho que esse preço tá muito bom, tá? Para um celular de produtividade, para você usar de outra forma, para você realmente ter um celular que é diferente, que agrega função, eu acho que R$ 4.400 faz bastante sentido. Até porque o próximo celular dessa lista não agrega muita coisa. Eu tô falando justamente do iPhone 13, que por R$ 3.899 é um dos celulares da Apple que a gente mais recomenda atualmente, mas que, na boa, não traz tanta coisa quanto um Z Fold ou um S22 Ultra. Ele continuou, por exemplo, com a mesma tela de 6.1 polegadas, que apesar de agora ser OLED, é Full HD ainda, tem HDR10, Dolby Vision, 1200 nits de brilho, mas assim, melhora, mas não é a mesma coisa na minha opinião. Eu falo de você pegar o 13 perante o 12 porque o modelo base desse carinha aqui já tem 128 de armazenamento. Além disso, ele tem esses pequenos detalhes que eu falei, a tela um pouco mais brilhante, uma câmera um pouco melhor, e essas pequenas coisas vão ali compondo o preço dele. Se você comparar um 12 de 128 com um 13 e o preço for parecido, vai direto com o 13.
O SoC que a Apple usa no iPhone 13 é o A15 Bionic, que tem praticamente as mesmas especificações do iPhone 14, exceto pela GPU, que tem 4 núcleos, uma a menos do que no modelo mais caro. A memória RAM é de 4 GB, mas isso não deve influenciar no seu uso diário, pelo menos não pelo próximo ano. Lembrando que o iPhone 13 é de 2021 e que ele deve ser atualizado pelo menos até 2026. O A15 ainda é muito potente e ele consegue fazer tudo no iPhone 13, tal como no 14. Onde que ele vai perder então para o modelo mais caro que é o 14? As lentes do iPhone 13 são de 12 megapixels, tem o mesmo perfil de cores, mas ele ainda tende a deixar as fotos amareladas à noite. O 14 não faz isso. As câmeras traseiras do 13 e do 12 têm abertura semelhante. No entanto, os pixels do modelo 13 são maiores do que do 12, então temos um avanço por aqui. Isso acontece porque a Apple costuma utilizar a lente principal do modelo Pro anterior no modelo base mais atual. Como as diferenças então são poucas, eu acho que o 13 vale mais do que o 12 e que o 13 vale mais do que o 14. Até porque em gerenciamento de bateria, eu acho que esse carinha aqui é um dos melhores que a gente viu nos últimos anos. O 14 está gastando bastante e o 12 tinha uma bateria um pouquinho menor. Se o iPhone 13 cair um pouco mais na Black Friday, como eu já falei, ficar muito perto do 12, ele vira o melhor custo-benefício para você começar com 128 de armazenamento. Se não tiver como, volta lá pro 12, tenta pegar ele com 128, se não der, pega com 64, mas o 11 tá muito ultrapassado, tá bom? E com isso, basicamente, eu fecho todas as nossas recomendações principais de smartphones. A gente começou lá abaixo de R$1.000, passou para até R$4.000 e tem muita coisa nesse meio aí. Eu sei que tem equipamentos novos como o iPhone 15 lá pelos R$7.000, Z Fold 5, mas na boa, se a gente ficar até essa faixa aí de 4.000, já dá para pegar muita coisa legal. Se gostou, tem links na descrição, não esquece de usar por lá, o comparador Escolha Segura também tá lá, o grupo do Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco maior, deixe um comentário aí se não ficou muito grande e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais, tchau, tchau!